E olha, foi preso aqui em São Luís o homem acusado de ter assassinado o pastor Maxson da Silva Costa, de 37 anos. A vítima foi morta a golpe de faca, segundo o relato do próprio acusado, e enterrado em uma cova rasa no fundo do quintal. Esse crime aconteceu lá na Avenida 7, Conjunto Maiobão. O autor do crime foi identificado como o seu Saulo Pereira Nunes, de 38 anos. Ele confessou que matou a vítima depois de suspeitar de um relacionamento extraconjugal entre a vítima e a esposa dele. Segundo ele, o senhor Maxson estava tendo um relacionamento com a esposa dele. O pastor Maxson estava desaparecido há uma semana, né, que ele havia saído de casa, dito aos familiares que ia numa agência bancária fazer uma transação financeira, e aí de lá para cá não teve mais contato, não respondeu mais os contatos telefônicos. E aí a polícia começou a investigar a partir do zero, que era só o desaparecimento de uma pessoa. E no domingo, o veículo Mobi de propriedade do pastor Maxson foi encontrado abandonado nas imediações do Maiobão. Isso aí foi o enigma, a chave para que a polícia começasse a desvendar esse caso sinistro que acabou acontecendo. Parece que houve toda uma preparação do Saulo, quando ele mandou a mulher, os filhos viajar. Possivelmente ele já tinha feito a cova, né? Clonou as redes sociais da mulher dele, criou um perfil falso, e aí através desse perfil ele atraiu a vítima, se fazendo passar pela esposa. Ele atraiu a vítima, não é? E é claro que esses diálogos, a polícia está montando ainda todo esse quebra-cabeça, mas pelo que ele já disse, ao que tudo indica, ele atraiu a vítima, mandou mensagem para a vítima, dizendo que estava sozinha em casa e tal, se passando pela mulher. E há um trecho onde ele diz que, olha, venha que o portão está só encostado, e a vítima foi. E quando chegou e bateu o portão, que entrou, ele apareceu, não é? Tinha armado, não é? Todo o cenário para matar, para tirar a vítima, para tirar a vida da vítima, como de fato acabou acontecendo. Ele confessou tudo, não é? Depois que a polícia chegou nele, porque tinha as imagens do local, lá onde o carro foi abandonado, ele foi visto dirigindo esse carro lá pelos moradores, e aí evidentemente era uma questão de tempo para a polícia desvendar esse crime. Acompanhe, está na lente. Olha só, Avenida 7, Conjunto Maiobão, depois de quase 7 horas de trabalho incessante, feito aí pelo pessoal do Corpo de Bombeiros, Instituto Médico Legal, ICRIM, e mais a Superintendência de Homicídio e Proteção à Pessoa. O corpo do pastor e técnico de informática Maxson foi resgatado lá no fundo daquela casa lá. Ele estava enterrado numa profundidade de aproximadamente 3 metros e ainda com uma parte de concreto por cima, o que dificultou mais ainda o trabalho do resgate feito aí pelo pessoal do Corpo de Bombeiros. Ele foi morto ali pelo dono da casa, no caso o Saulo, que é réu confesso. Ele acabou confessando a prática do crime, acabou admitindo que matou a vítima, enterrou o corpo ali no quintal da casa, conforme o depoimento que ele já prestou ao delegado da SHPP. O Rabecão está saindo já aí com o corpo da vítima para ser levado para o Instituto Médico Legal. Ele diz que assassinou a vítima a golpes de faca, mas o pessoal vai fazer aí a autópsia, e a autópsia é que vai determinar qual foi realmente a causa-morte do Maxson. Só para relembrar um pouco, o Maxson estava desaparecido desde o dia 11, quando ele saiu de casa dizendo que ia fazer uma operação bancária, e aí não voltou mais, não deu mais notícia, não deu mais nenhuma informação. E aí no domingo, o carro dele foi encontrado abandonado aqui nas proximidades aqui da Avenida 7 aqui do Maiobão, um Mobi, né, que ele trabalhava também como motorista de aplicativo, era pastor e também técnico de informática. A partir dessa imagem aí de ter sido encontrado o veículo que era dirigido por ele, a polícia começou a montar um quebra-cabeça e chegou ao Saulo. Estava sumido desde sexta-feira, né? O delegado Felipe chefiou as investigações, saíram para analisar as informações que a gente tinha, né? E chegamos aí, através desse trabalho investigativo, na casa do suspeito, né? Aí, na conversa aí com a equipe, tiveram várias equipes aqui da inteligência, inclusive, também trabalham junto com a gente. E até que nós chegamos no local e, na conversa com o delegado Felipe, com o suspeito, ele acabou por confirmar as suspeitas que a gente tinha. Falou onde é que estava o
corpo, né? E aí teve trabalho de toda a equipe aí do ICRIM, do IML, dos bombeiros, né? O PM também auxiliou aí para separar, fechar as vias, né? E aí o trabalho está terminando agora, o crime está elucidado, o delegado Felipe César vai chefiar as investigações, né? Não termina aqui, ainda vai ter toda uma série de investigações a serem feitas. E estão lá na SHPP ainda investigando. Conforme que ele disse no depoimento dele, ele suspeitava que estava havendo um relacionamento extraconjugal da esposa dele com a vítima. E aí ele criou um perfil falso na internet para atrair a vítima. E segundo também o que a polícia suspeita é que ele clonou o telefone celular da vítima para se passar que ele clonou o celular da mulher dele para se passar por ela e atraiu o Maxson. Certo é que o Maxson veio até aqui, ele entrou na casa conforme havia combinado, o portão estava só encostado, ele entrou, só que a esposa do Saulo ela não estava, segundo informações dele mesmo ela tinha viajado, e assim que a vítima entrou e bateu o portão, ele que já estava esperando lá dentro acabou atingindo a vítima com várias facadas, matou, tirou a vida do Maxson, arrastou o corpo até o quintal. E lá no quintal, lá no fundo lá da casa tem um banheiro que está em construção e lá ele fez, possivelmente ele já tinha feito a cova, não é uma cova rasa, ele já tinha cavado e só jogou o corpo da vítima lá dentro, depois passou cimento e acabou enterrando o corpo. Tá aí ó, o pessoal aí do Corpo de Bombeiros, você vê que eles tiveram muita dificuldade, né? O pessoal aí do grupo de busca e salvamentos aí que vieram aqui até o local, eles tiveram muito trabalho, muita dificuldade para desenterrar o corpo da vítima, para tirar o corpo da vítima, e agora concluindo aí com todos os equipamentos que eles tiveram que utilizar, né? E o pessoal da Superintendência de Homicídio e Proteção à Pessoa, tem um outro carro lá também do Corpo de Bombeiros lá que veio dar apoio aqui no trabalho feito aqui pelo pessoal da Superintendência de Homicídio e Proteção à Pessoa e o pessoal aqui, né, que trabalhou muito bem para desvendar esse caso, que antes era um desaparecimento e que agora está comprovado que houve um homicídio, um assassinato com ocultação de cadáver, conforme você pode acompanhar aqui conosco aqui no Bandeira 2. E aí o pessoal, né, acabou concluindo aí o trabalho, o trabalho aí dos peritos, Instituto de Criminalística, Corpo de Bombeiros e SHPP. Pois é, foram cerca de 7 horas. O corpo já estava localizado, não tinha dificuldade em se saber onde estava o corpo do Maxson, porque o próprio acusado, Saulo, mostrou o local onde ele havia. A grande dificuldade é que ele fez uma sapata de concreto, né? Isso já, provavelmente já estava com alguns dias, o concreto estava sólido, estava seco, e aí, se não fosse uso de equipamento como britadeira para quebrar esse concreto, e aí a dificuldade enorme para se chegar na profundidade onde estava o corpo da vítima, o corpo do Maxson. Então, desde de tarde, ontem à tarde, eles começaram esse trabalho de quebrar essa sapata de concreto, e aí só foram terminados já praticamente no fim da noite, quando foram resgatar esse corpo aí. Imagine, para esses profissionais trabalhando num local, numa situação totalmente adversa, não é? Um local muito estreito e, além do mais, não é? Já o odor muito forte, não é? Já que havia alguns dias já que o corpo estava enterrado lá no quintal da casa do Saulo. Ele foi autuado em flagrante, fez questão de dizer que a esposa dele não teve nenhuma participação nisso, que tudo ele tramou, elaborou sozinho. Tanto é que ele montou todo um álibi, pediu para a esposa viajar em função do advento agora do feriado do Dia das Crianças, não é? Da comemoração do Dia das Crianças, ele pediu para ela viajar com as crianças e tal, porque ele já tinha todo um álibi, já tinha preparado tudo isso para atrair a vítima, através de um aplicativo, através de redes sociais, onde a polícia acredita que ele criou um perfil, não é? E aí passou a manter contato com a vítima, com o Max, se passando como se fosse a esposa companheira dele. E aí atraiu a vítima já, provavelmente, como eu já disse para vocês lá, era profundo, dava aproximadamente uns 3 metros de profundidade, então ele automaticamente não fez essa cova no mesmo dia, já tinha feito, né? E aí elaborou, planejou tudo até atrair a vítima para o local para depois do crime fazer a ocultação de cadáver. E olha,
O Instituto de Criminalística, o ICRIM, tem como atribuição serviço, olha, importante o trabalho desses peritos, não é? Desses técnicos do Instituto de Criminalística, em perícia em local de crime, os levantamentos. Às vezes toda uma investigação embrionária, ela começa lá, pelo trabalho deles. Casos de acidente de trânsito, né? Local de morte violenta, né? De danos ao patrimônio, crime contra a pessoa e etc. Né? Sobre esse assunto, esse trabalho importante, a importância do trabalho dos peritos em local de morte violenta, eu converso aqui com o Robson Mourão, que é perito oficial de natureza criminal do Estado do Maranhão e é também o diretor do ICRIM. Robson, bom dia. Muito obrigado por você ter vindo, seja bem-vindo. Bom dia, Silvano. Bom dia, Robson. Bom dia. Faça favor, fique à vontade aqui. Bom, Robson, você estava acompanhando já essa reportagem aí, e quanto é importante o trabalho do perito num caso, né, de uma elucidação, já tinha, evidentemente, quer dizer, não basta só o cara confessar que ele praticou o crime. É preciso que se tenham provas técnicas para confirmar aquele álibi daquele cidadão. Então, o trabalho é importante, não é? Positivo, exato. Inicialmente, além de dar o bom dia para o Silvão, bom dia para aqueles que estão nos acompanhando aqui no Bandeira 2. Certo. Nós temos hoje no estado do Maranhão aquilo que nós podemos dizer que são os melhores peritos, não só do estado, mas do Brasil. Nós temos uma expertise muito grande. Nós temos especialistas em manchas de sangue, especialistas em identificação veicular, que às vezes a população não imagina que nós temos essa gama de conhecimento técnico especializado. Muita gente não sabe. E ainda que exista um réu confesso, ainda assim a perícia se faz necessário. Para comprovar tecnicamente, uma coisa interessante é que nós peritos, nós não falamos o que nós achamos, mas aquilo que os vestígios eles demonstram. Aquilo que os vestígios demonstram. Então, olha, por que isso aconteceu? Eu acho. Não é porque eu acho, mas porque o vestígio mostra isso, porque a sucagem, a derrapagem, a frenagem, a mancha de sangue. Então, o que os vestígios demonstram? Então, o pessoal hoje, na era do CSI, né? Gosta muito do CSI. Isso. E aí ficam nos perguntando se aquilo que tem no CSI, nós conseguimos fazer aqui no estado do Maranhão. Né? E eu volto essa pergunta para você. Né? E a resposta é bem simples. Fazemos sim, mas a única diferença é porque o CSI é uma questão televisiva e etc., sim, tem uma velocidade muito grande. Certo. Então, um exame genético, por exemplo, já assistindo o CSI, em menos de 10 segundos o resultado ali estava. Na vida real não é assim. Nós temos uma série de procedimentos nacionais e internacionais que os peritos são obrigados a seguir, e esses procedimentos, é lógico que tem um lapso temporal bem mais extenso do que o CSI. Né? E outra diferença, aí é uma invejazinha do CSI, no CSI a gente não vê o perito fazendo laudo, né? Ele desvenda, sim, o crime e já parte para outro episódio. Mas na vida real nós fazemos laudos e muitos laudos. Para ter uma ideia, nós estamos hoje, nesse momento, com praticamente 4.000 laudos produzidos de janeiro até agora. De janeiro até agora? De janeiro até agora. Só o Instituto de Criminalística São Luís, fora os outros órgãos periciais. Tá. Então, nós atendemos delegacias, promotorias, judiciário. Então, são 4.000 laudos esclarecendo quem é o culpado, esclarecendo quem é o inocente e dando uma resposta efetiva para a sociedade. Agora, Robson, você falava um detalhe interessante. Como é que o perito consegue separar essa coisa? Ou seja, ele, pela experiência que ele tem, ele poderia emitir a opinião dele. Eu acho isso. Mas como é que ele se atém aos vestígios? Perfeito. Encontrado lá? Interessante demais, porque desde a nossa formação inicial, que é na Academia de Polícia, aqui no nosso caso, na Briosa Academia de Polícia Civil do Estado do Maranhão, nós somos treinados, a partir de lá, é o primeiro treinamento, para seguir procedimentos. Então, uma mancha de sangue, o que aquela mancha de sangue ela quer dizer? Então, existem procedimentos, são mais de 50 tipos de mancha de sangue, e cada mancha de sangue vai dizer se estava sendo carregado, se estava sendo transportado, se estava correndo, se o ângulo a qual ela foi propelida ao chão. Então, são elementos técnicos científicos. E seguir esses elementos técnicos científicos nos fazem sair do elemento do achismo e manter a imparcialidade. Existem leis na criminalística que nós somos obrigados a seguir,
várias leis na criminalística, e dentre essas leis da criminalística nós temos o princípio da imparcialidade, de manter essa imparcialidade, de seguir os procedimentos operacionais, inclusive porque esses procedimentos são questionados em juízo, né? O que você fez? Eu segui um procedimento internacional que é aplicado no Brasil também, um procedimento operacional padrão. Então, e como é que nós nos desvencilhamos dessas questões subjetivas? Seguindo os procedimentos operacionais. Depois que nós saímos da academia de polícia, alguns perguntam, pronto, já saiu de lá, não tem mais nada para aprender? Pelo contrário, é um ato de continuação, treinamento, é um aprendizado constante. Para ter uma ideia, Silvano, no passado, nós dávamos uma ênfase muito grande a impressões papilares, né? As famosas digitais. Já hoje, os estudos são muito mais aprofundados aqui no estado do Maranhão, com os peritos do ICRIM e demais órgãos periciais, estudando perfil genético, estudando outras formas que existem para identificar criminosos, para apresentar a verdade. Então, é uma evolução, né? Dizem que o crime é organizado, pois a perícia oficial do estado do Maranhão é mais organizada ainda. Agora, Robson, por exemplo, daquele caso, por exemplo, aqui do Jaracati, daquele acidente, onde infelizmente aquelas 5 pessoas morreram, criou uma certa polêmica quando, por exemplo, saiu um laudo, né, dizendo que o condutor não havia vestígios, né, de embriaguez no condutor. Por que se deu isso se depois, não é, os próprios policiais que fizeram a prisão e a justiça mantêm ele hoje preso em função de ter apresentado sintomas de embriaguez alcoólica? Interessante. Para as pessoas que estão nos acompanhando entenderem como é que funciona. Nós temos 7 órgãos periciais hoje distribuídos no estado do Maranhão. Esses 7 órgãos submetidos à Superintendência de Polícia Técnico-Científica, que é o Dr. Miguel Alves da Silva Neto, o atual superintendente. O ICRIM, o Instituto de Criminalística, até então estavam falando na mídia, olha, saiu um laudo, e não tinha saído nenhum laudo do Instituto de Criminalística dizendo tal coisa. Né? E aí começou a circular essa informação, né? Vieram me perguntar na época, inclusive, eu falei, não saiu nenhum laudo do Instituto de Criminalística até então. Porque o laudo do Instituto de Criminalística, eu entendo, a sociedade, por vezes, ela quer uma resposta imediata, rápida, ela quer uma resposta em 1 hora depois, se possível, no dia seguinte. Mas a perícia oficial do Instituto de Criminalística, a qual eu estou aqui representando também, ela tem que seguir procedimentos. E nesses procedimentos, nós temos que analisar, naquele caso, frenagem, sucagem, derrapagem, estrutura do veículo, né, se tem ABS, se tem EBD. Então, é uma complexidade muito grande de vestígios. Então, o laudo só saiu depois. Não saiu nenhum laudo do Instituto de Criminalística, naquele momento, dizendo que havia embriaguez, não havia embriaguez. Não havia. Né? Pelo contrário, o laudo só saiu no momento posterior. Então, acontece algumas vezes, né, de saírem informações midiáticas informando que saiu um laudo do ICRIM e não saiu ainda. Casos e mais casos que nós temos, a lei, ela coloca um prazo de 10 dias, né, para a emissão do laudo pericial, só que esse prazo é dilatório de acordo com a complexidade. Então, nós hoje, com algumas técnicas que estamos utilizando, como uma técnica que hoje é utilizada no estado do Maranhão, de forma pioneira, que é o TLC, que é o tablet em local de crime, né? Então, essas técnicas, elas vêm fazendo com que o laudo seja emitido num volume muito mais rápido, numa intensidade muito maior. O Silvano, que é da velha guarda, né? Então deve lembrar da época que o perito tinha a prancheta e papel, né? Prancheta e papel no local, anotando tudo. Fazendo croquis na mão. Fazendo croquis ali no papel, né? Elementos da década de 70, do nascedouro da perícia no estado do Maranhão. E isso fazia... Evolução grande, né? Nós saímos dessa prancheta e papel e hoje nós temos um tablet em local de crime que o perito, ao colocar essas informações num sistema que foi criado pela perícia oficial do estado do Maranhão, pelos peritos do ICRIM, quando ele chega na base, chega no ICRIM, automaticamente essas informações vão para um banco e dali tudo aquilo ele vira já entra texto, no sistema, já entra no sistema automaticamente e vira texto. Já vai para o Word, já vai para um sistema, para o laudo efetivamente, fazendo com que o perito não precise mais gastar aquele tempo digitando o laudo, formatando, e que ele fique na atividade fim, que é analisar os vestígios, encaminhar material para o laboratório, encaminhar material para o Instituto de Genética Forense, para o Instituto de Identificação, e aí o tempo que ele gastava
digitando, agora ele vai gastar analisando os vestígios. Então, em relação a esse caso específico que perguntastes, né, não saiu nenhum laudo do ICRIM naquele momento que a mídia estava dizendo que saiu um laudo do ICRIM, dizendo que estava embriagado, não estava embriagado, não tinha laudo do ICRIM. O laudo do ICRIM que saiu em momento posterior foi falando sobre a dinâmica do acidente, como aconteceu, a velocidade que ele vinha, os elementos circunstanciais daquele fato. Esse foi o que saiu efetivamente. Robson, muito obrigado por você ter vindo. Não é? Claro que não faltarão oportunidades para a gente falar e mostrar, né? Precisa ser mostrado mais a realidade do trabalho importante que é feito pelos peritos, né? E o reconhecimento ao trabalho, a importância desse trabalho. Perfeito, só tenho a agradecer, não só o Silvan, como toda a equipe do Bandeira 2, que muito nos recebeu bem aqui hoje. Nós já acompanhamos esse trabalho do Silvan já há um bom tempo, né? Nós, inclusive, já trabalhamos em conjunto, digamos assim, né? Em locais de crime, a qual eu estava, e Silvan estava lá fazendo a cobertura. Então, os parabéns pelo programa, o novo visual aqui que a gente já tem acompanhando também. E o Instituto de Criminalística se coloca à disposição da sociedade para aclarar os fatos, para trazer a verdade e para permitir que o inocente não vá para trás das grades e que o culpado não fique na rua. Muito obrigado, Silvan. Um abraço a todos. Bom dia, Robson. Bom dia.